O Brasil pode estar se enfiando numa guerra que não é nossa. Como que o Brasil está envolvido na guerra do Irã? Como isso pode atingir você? Esse é um dos vídeos mais complexos que eu já fiz, então ele vai demorar um pouquinho. Então pega a pipoca, segue o Rony e assiste detalhe a detalhe. Primeiro ponto que você precisa entender de cara é que o mundo hoje ele é dividido em 3 blocos basicamente. O bloco China-Rússia, onde também faz parte o Irã, Belarus, Coreia do Norte, onde eles têm cooperação militar estratégica, resistência à hegemonia dos Estados Unidos, defesa à multipolaridade, o BRICS, essas coisas. Do outro lado está o bloco ocidental, que é composto por Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Japão, Austrália, Itália, que tem a OTAN, o G7 e acordos militares, bom, isso também você já entendeu. Existem países que, em tese, não são alinhados com nenhum bloco, como por exemplo a Índia. Não é alinhada, mas compra armas da Rússia e coopera com os Estados Unidos também. Brasil, que é o mais importante para nós. A Arábia Saudita e a Turquia, que o Lula, lá em 2010, intermediou um acordo nuclear com o Irã e a Turquia. Isso aqui você já vai entender onde que eu quero chegar. Em tese, então, esse seria um bloco dos neutros, mas vocês viram que não são tão neutros assim. Depende muito do governo que está comandando cada um desses países. Antes de eu partir para falar do Irã, presta atenção nesses países aqui, ó. Todos democráticos, nenhuma ditadura, país que tem eleições livres, pessoas livres, liberdade de pensamento e assim por diante. E já nesse bloco aqui, bom, Rússia, China, ditadura comunista, Irã, né, os terroristas lá, tudo mais, Coreia do Norte, ditadura, bom, vocês já entenderam a dinâmica aqui, galerinha. Bom, então em tese o Brasil é um país neutro, né? Bom, deveria ser assim. Por quê? Hoje sai a notícia de que o Brasil condena ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã e pede máxima contenção. Aqui tem alguns detalhes sobre isso que você precisa entender sobre o Irã a partir desse momento. Calma, você que já tá falando bobagem aí, eu já vou chegar na questão do petróleo, mas para isso você tem que assistir e entender essa parte aqui primeiro. Primeiro ponto para vocês entenderem o que está desencadeando essa guerra agora, a ditadura do Irã matou mais de 16 mil manifestantes que não estão satisfeitos com o governo. É o ponto democrático da coisa, daquilo que eu já venho falando para vocês. O Irã é um dos países que punem a homossexualidade com pena de morte. Assim era o Irã antes da revolução muçulmana naquele país e, bom, assim ele é hoje. Aqui vocês podem ver mais um exemplo. E você deve se perguntar, Rony, mas se o Irã mata mulheres por mostrar o cabelo, mata homossexuais, mata protestantes, por que o Lula sai em defesa desses caras? Mas não foi só essa vez? Bom, gente, eu vou pegar umas declarações recentes só desse governo para vocês entenderem um pouco e depois eu vou dizer o porquê que isso acontece. Bom, depois da morte dos mais de 16 mil manifestantes, o Brasil pela primeira vez condenou as mortes no Irã, mas se abstém de voto. Apenas iranianos podem definir o seu futuro. E o MST, que é totalmente ligado ao Lula, saiu em defesa do Irã após ataques dos Estados Unidos, mesmo com 16 mil manifestantes, mesmo com tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Bom, aqui tá uma foto que diz tudo, não? Isso aqui, ó, são um bando de terroristas, inclusive esse foi pro saco hoje, né, esse do Chapeuzinho. Esse aqui é o líder do Hamas, esse aqui é Geraldo Alckmin, vice-presidente da República nessa reuniãozinha maneira aí. Mas não, Rony, não tem nenhuma ligação, tá, bora lá. Bora lá, hoje, notícia de hoje. Eu já li pra vocês, olha aí, ó. Brasil condena ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Máxima contenção. E olha só quem também condenou. Aliados do Irã condenam o ataque e ainda não anunciaram retaliação. Hezbollah, Houthi, Hamas criticam ofensivas do Israel, né, quando avaliam próximos passos. O que serão esses próximos passos? Bom, você já entendeu o contexto de tudo aqui. Só que aí você pensa, Rony, mas é uma questão de guerra e tal. Será que o Brasil tem realmente a ver? Bom, você lembra que eu falei dos 2 blocos? Que em tese o Brasil seria de um terceiro bloco, que seria o bloco isento, ou deveria ser assim? Pois bem, esse último governo Lula, principalmente aliado ao BRICS, você lembra do blocão ocidental que eu falei dos países ditatoriais? Tem o BRICS, que é uma das estruturas associadas. Lula defendeu uma moeda alternativa ao dólar, ou seja, se posicionando naquele bloco Rússia-China e atacando o outro bloco que tinha os Estados Unidos. Isso falando economicamente. Mas vocês lembram quando o Hamas, desse cara aqui, ó, esse do cantinho, do ladinho aqui, ó, no grupinho do Geraldo Alckmin, esses caras invadiram Israel e atacaram um monte de civil e Israel deu a resposta pro Hamas? Então, o Lula comparou a resposta de Israel a Gaza à ação de, olha ali o que está escrito ali, contra judeus. Netanyahu convocou o embaixador do Brasil para reunião e repudiou a fala do petista. Vocês lembram que eu falei dos aliados que também condenaram, né, o que os Estados Unidos e Israel fizeram? Bem, quem que vocês acham que financia esses grupos extremistas? Quem? É o Irã. Essa matéria que é muito interessante, que diz, entenda os interesses do Irã em financiar grupos terroristas e a capacidade bélica do país. A capacidade bélica do país. Bom, tudo indica que o Irã está criando ogivas nucleares para a guerra e é um país extremamente perigoso, como a gente já mostrou para vocês. E isso coloca em risco outros países, inclusive aqueles que estão em volta do próprio Irã. Essa questão nuclear começou no dia que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã e com a Turquia, porque era para uso doméstico, a questão de geração de energia e coisas do tipo. E, bom, o Irã hoje está fazendo bomba
e ainda financiando grupos terroristas, o que faz também com que outros países ataquem o Irã e não permitam isso. Mas, Rony, e o petróleo? Fato. Tem a questão do petróleo. E aí nós vamos entrar num outro ponto. A China, olhem bem, a China, baseado em dados, ela é disparadamente o maior comprador de petróleo iraniano. Entre 70% e 90% do petróleo que sai de lá do Irã vai para a China. Esse bloco aqui, de certa forma, protege o Irã e ignora todas as questões humanitárias, ignora também o fato deles estarem aí criando bomba nuclear e financiando o grupo terrorista pelo simples fato de que eles compram o petróleo. Tem essa questão comercial. E é um fato que, sim, os Estados Unidos também têm interesse nesse petróleo, porque a China, os Estados Unidos, a Rússia, lutam pelo controle daquela região por causa daquela guerra energética e coisa do tipo. Eu não quero entrar nesse assunto da geopolítica, eu quero mostrar o que o Brasil tem a ver com isso. Esse é o tema do vídeo. Então, de fato, o Brasil poderia estar juntando com esse bloco por interesse comercial, econômico, assim como a China, ou talvez como os Estados Unidos? Muito difícil, pelo simples fato de que não representa nem 1% do comércio brasileiro, o que é exportado para o Irã, que é milho, soja, farelo, carne bovina, carne de frango e açúcar, por exemplo. Ou seja, o interesse não é econômico com o Irã. Por que defender o Irã? Por que ficar do lado desse bloco o tempo todo? Por que ficar do lado dos ditadores e contra os países democráticos? É econômico. Tá, galera? Não é. É ideologia. Isso mesmo, pode parecer idiota. É ideologia. A gente poderia dizer, por exemplo, o preço do petróleo, por exemplo, vai disparar, obviamente, por causa dessa guerra com o Irã, porque eles fornecem o petróleo para a China. Só que aí a China não conseguiria comprar do Irã e passaria a comprar mais petróleo do Brasil? Pode dizer isso? Sim, mas vamos combinar. Bem difícil que seja isso. E aí nós estaríamos dizendo que além das terras que a China já tem comprado no Brasil e outras questões que eu posso falar em outro vídeo, eles vão comprar todo o nosso petróleo também. A gente vai se indispor mais um pouco com os Estados Unidos e nós começar a financiar a China energeticamente. É isso que o povo brasileiro quer? Eu acho muito difícil. E se os Estados Unidos se irritam com o Irã e for por causa do petróleo, não faz sentido nenhum o Brasil entrar nisso. O problema é que o Brasil está entrando porque o atual presidente não aprendeu com o ex-presidente Bolsonaro, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, que o Brasil se colocou como neutro. Se colocou como neutro mesmo, porque o Brasil, na ONU, condenou, né, a invasão das tropas russas e exigiu a retirada. Mas o mesmo Bolsonaro foi para a Rússia para negociar a questão dos fertilizantes, para que o Brasil não ficasse sem fertilizantes que vêm da Rússia para o nosso agro. Ou seja, o Bolsonaro pensou nos brasileiros e não na ideologia, enquanto o grande perigo aqui é que Lula tá levando a gente completamente a sair desses países não alinhados aqui, tá vendo? E entrar nesse grupinho aqui, né? Tem inclusive o BRICS. O B do BRICS é Brasil, só para vocês terem ideia. Inclusive o Flávio já criticou, né, a postura do Lula diante do Irã e falou alinhamento moralmente errado. É desse alinhamento que eu estou explicando para vocês aqui que o Flávio está falando. Mas, bom, então tem uma guerra comercial? Tem. Tem interesse no petróleo? Tem. O Brasil já vem dado declarações e sinalizações de que não é mais neutro nessa história. Sabe por quê? Que quando você escolhe um presidente aqui no Brasil, você não está escolhendo só o que vai governar o Brasil, mas também o posicionamento do Brasil quanto ao mundo, como vai negociar, como vão fazer as coisas, com quem vai conversar. De um lado, Bolsonaro, né, embora mantinha o Brasil neutro, era muito mais alinhado com esses países democráticos aqui. Você mete o dedo no 13, aí você vai para a ditadura da Rússia, a ditadura da China, o Irã, os grupos terroristas do Irã, Coreia do Norte contra a ditadura, BRICS e assim por diante. Tá entendendo? Por que a esquerda é mais perigosa do que você imagina? Porque eles podem enfiar a gente numa possível guerra sem a gente ter nada a ver com essa história. Porque economicamente para o Brasil não interfere tanto e a gente vai ter que fazer acordo com todo mundo porque a gente vende commodities e todo mundo precisa comer. É claro que a anta da República prefere brigar com os Estados Unidos para agradar ideologicamente o seu grupinho de ditadores. Sim, gente, eu poderia explicar isso de uma forma muito mais clara, com mais detalhes econômicos e tal, e talvez algumas pessoas até vão me criticar por dizer, pô, você não falou disso, daquilo. Bom, o vídeo já ficou longo só para me explicar o grande resumo dessa história toda, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o cara que diz defender as mulheres, que diz defender as minorias, que diz se preocupar com o pobre, que diz se preocupar com a humanidade, com acabar com a fome, também defende isso aqui, ó. Bem se alinha com isso daqui, bem coloca o Brasil na mesma mesa que todos esses caras aqui, tirando o Brasil da neutralidade e levando o Brasil para o bloco mais odioso do mundo, que é o bloco que não respeita o ser humano. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você gostou do vídeo, eu peço que você me siga e mostre para alguém. Abra os olhos de alguém, porque as pessoas precisam entender. Mas, Rony, fiquei com dúvida. Gente, pesquisa tudo que eu falei. Se alguma coisa que eu falei aqui for mentira, bom, pode até deixar de me seguir. É sério, pesquisa. Se você é de esquerda, de direita, de centro, que tá assistindo esse vídeo, pesquisa tudo que eu falei, que vocês vão entender. Um forte abraço e tamo junto.